Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos a mais um episódio do Tal Que Vai. Esse que é o podcast da ADEPAT, um dos podcasts da ADEPAT, que falamos muito sobre as vistorias, as inspeções, focado para os jovens vistoriadores, para os jovens inspetores, os jovens patologistas. E hoje tenho a honra de receber comigo Rodrigo Rigo. Ele que é especialista na área de patologia das construções e também desenvolve um trabalho incrível na vistoria de recebimento de imóveis, aquela famosa vistoria de recebimento de chaves. É isso, Rodrigo? Isso mesmo. Bom, prazer estar aqui junto contigo. É uma honra, né? Na verdade, a gente já tentou outra vez, não deu certo, e hoje a gente conseguiu. Me sinto muito honrado, viu? É uma área muito legal de se trabalhar, viu? Muita curiosidade, muito pessoal tem muita curiosidade de como é que funciona, como é que faz para começar. Espero que nessa conversa aqui a gente consiga trazer um pouco de luz, conversar um pouco do que a gente já passou em vistoria. Tem muita coisa engraçada, muita conversa. Não percam, confiram aí porque esse episódio tá imperdível. E você falou no começo que não deu muito certo pra gente marcar, né? Inclusive, a gente tentou marcar uma outra vez, enfim, na correria da agenda, os atendimentos, que eu sei que esses agendamentos, eles são muito por parte também das construtoras e tudo. Então já tem ali o horário, fala, olha, tem horário aqui pra fazer a vistoria amanhã, 5 horas. Então tem que ser aquele horário, né? Não é tão flexível nesse sentido, né? E aí você não conseguiu vir, aí eu falei, vou ter que chamar um outro convidado à altura. Então acabei gravando um episódio com o Marcos Grossi, porque o Rodrigo infelizmente não conseguiu participar, mas a gente consegui trazer um convidado ali pra estar no mesmo nível, né, Rodrigo? Quem sou eu? O Grossi sentou aqui, eu não acredito nisso. Não, que isso, uma honra. Ainda depois eu fiquei sabendo que no dia, se desse certo, né, eu aqui encontraria o Grossi, eu acho que, né, em outras palavras, eu desisti de vir. Eu falei, não posso estar no mesmo ambiente, não sou digno disso. Que isso. Bom, obrigado mais uma vez. Vamos pra cima. E para começar, a gente começa pelo começo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Rodrigo Rigo, da onde vem, o que come, o que assiste, o que consome, onde vive, o que consome aí no seu dia a dia. Bom, Rodrigo Rigo é uma pessoa muito jovem ainda, né? Ainda não cheguei nos 30, apesar de ter dor nas costas dos 40. Mas muito jovem, atuo na área de vistoria de forma muito específica, né? Que é o meu carro-chefe. A maior quantidade de clientes que eu atendo são em vistoria de recebimento, mas já está indo para 4 ou 5 anos já só nessa parte. Comecei, muito engraçado, logo que eu me formei, a minha intenção era trabalhar com parte de perícia judicial. Olha só. E eu tinha total certeza, já tenho até engenheiro na família, que trabalha como engenheiro de segurança do trabalho, que já atua na área de perícia, e falei, é aqui que eu vou mirar. Isso você não viu na faculdade? Ou chegou a... Não, nada de faculdade. Eu saí da faculdade um livro em branco, né? Porque quando você faz a graduação de engenharia, você tem uma vertente muito ampla, né, para escolher onde você quer atuar. E eu mirei ali. Aí eu até fiz algumas especializações no sentido de ir para a área de perícia. Então fiz perícia e avaliação de imóveis, fiz uma outra especialização de prevenção e combate a incêndio, fiz engenharia de segurança do trabalho, tudo voltado à área de perícia. Só que em algum momento a ADEPAT me capturou, cara. Aí eu não sei em que momento foi. Não me recordo muito bem, eu sei que eu apareci. Quando eu vi, já era membro.
E essa área de patologia muito me encantou, né? E eu inclusive, já trabalhava na área de vistoria, porque ali é uma porta de entrada para muitos dos engenheiros que são jovens e tudo mais. Sim. A vistoria é um serviço menos complexo para você conseguir desenvolver. Então, eu já fazia vistoria e fui captado pela DEPAT. E ali o mundo da patologia realmente me ganhou e atualmente me encontro cursando uma pós-graduação de patologia das construções. Olha só, espetáculo. Então já teve uma vivência, isso que é interessante, porque por vezes as pessoas elas acabam caindo nessa área meio que de paraquedas, mas você já tinha ali um caminho, já tinha alguém que você conseguiu observar e falou, opa, é um caminho. Apesar de hoje aquilo que você faz não é de fato a perícia judicial, mas é um serviço correlato, né? Algo que está ali associado a essa área, incrível demais. É legal quando a gente tem alguém que a gente consegue se inspirar, que a gente consegue falar, putz, é esse caminho que eu quero seguir. Então, bacana demais. Isso, e quando a gente fala de vistoria, a gente fala de constatação. Então, no seu dia, a sua principal atividade é constatar, é observar, é identificar as anomalias, enfim, as falhas, os problemas que tem nas edificações, né? Principalmente o CSI. E principalmente os edifícios que estão em fase de entrega. Então, até uma pergunta que eu faço, é comum uma obra que ainda nem foi entregue já ter anomalia, já ter manifestação patológica? Sim, e muito, eu diria. Nesses anos, né, atuando com vistoria, percebi que muitas das falhas encontradas, a maior parte delas, é claro, é muito proveniente de mão de obra, de uma falta de uma fiscalização ou coisas do tipo, né? Então, a vistoria em si é um momento extremamente importante, porque por mais que o condomínio não tenha sido entregue, as unidades elas precisam ser vistoriadas pelos proprietários. Isso é feito antes da entrega do condomínio. Então, até de forma mais explicativa, Sim. A construtora ela entra em contato com o proprietário num certo período ali de finalização da obra e algumas já vêm com data definida e outras disponibilizam datas, né? Então, você tem tais datas e tais horários. Entra lá e faz o agendamento. Exatamente, disponibiliza para ele ter a oportunidade de agendar. Aí é muito mais flexível. A gente comentou de agenda. Hoje em dia, graças a Deus, minha agenda é bem corrida, né? Isso é um ponto muito positivo, fico muito feliz, mas às vezes acaba deixando de atender um cliente por não ter essa folguinha na agenda, né? Então, o cliente, a partir do momento que ele agenda esse atendimento, ele já tem certeza que a vistoria dele vai ser diferente. Não é uma vistoria comum de um proprietário leigo que está ali emocionado, entrando pela primeira vez no seu imóvel. Ele vai estar acompanhado de um profissional experiente, livre de emoções naquele momento, né? Perfeito. Para que a vistoria realmente aconteça de forma completa, íntegra. Eu acho que isso é importante porque às vezes a pessoa ela fica, poxa, meu sonho, trabalhei, batalhei tanto para conseguir adquirir, conquistar esse imóvel, então eu acredito que ela já teve a espera de às vezes 2, 3 anos de obra, não vê a hora de receber a chave, então ela só quer pegar a chave e eu quero a minha casa, quero ali a minha casa, é o meu sonho, é tudo mais, tem que ter calma, né? Muita. E ter um profissional especializado, que tem essa visão, que saiba observar e identificar esses problemas, porque apesar de ser um momento especial para a família, ali para quem está adquirindo, também é um momento que a gente precisa ter uma visão mais crítica, né, de tudo aquilo que está sendo entregue, né? Então, como que é essa visão? Porque eu acredito que algum atendimento seu, a pessoa, não, eu quero o apartamento, é como, eu não sei se é igual tirar um doce de uma criança. Sim. Como que você tem essa visão? Acontece muito. O fato da emoção, eu sempre trago um exemplo muito prático. O do meu apartamento. Eu comprei um apartamento na planta muitos anos atrás e na época muito jovem, na época eu tinha a noiva, né, que hoje em dia eu sou casado. Legal. E na época estávamos noivos e fomos realizar a nossa vistoria de recebimento. Cara, não tem exemplo melhor do que a minha. Muita coisa passou. Você está emocionado, você está entrando pela primeira vez ali no seu imóvel, muita coisa passou. E eu só descobri depois que eu peguei as chaves. Aí tinha revestimento oco, tinha fissura na parede, enfim, muita coisa acontece. E o que você falou é muito verdade. A pessoa ela fica anos ali aguardando para entrar, para ter aquele momento. E muitas das vezes a pessoa às vezes mora de aluguel. Então ela tem uma urgência muito importante em receber as chaves. Isso até é um ponto negativo no sentido de... Como é que pode ser? Quando você tem essa urgência, muita coisa você acaba tendo que relevar. É para isso também que eu tô ali. Por quê? Muitas das vezes a gente encontra uma série de anomalias, né? A gente faz um monte de apontamento no apartamento e a pessoa fala, eu tenho urgência, eu preciso aprovar.
estou ali para orientá-la e falar, ó, isso daqui é grave, isso daqui não é, isso daqui você consegue corrigir posteriormente, isso daqui você consegue acionar a construtora posteriormente. Legal. Então, essa orientação é uma consultoria, eu diria. Porque ali na vistoria, eu não estou ali só para verificar, apontar e assim, correr para a galera. Tem que ponderar também, né? Exatamente, cabe muito um bom senso, uma orientação. Então, muitos nunca moraram em apartamento, muitos não sabem que existe norma para reforma, tem muita coisa que envolve ali. Então, quando a pessoa me contrata, eu faço questão de entregar não só vistoria, mas uma consultoria. Aquele momento é muito especial para a pessoa, entendeu? Legal. E é comum a pessoa também te contratar para poder fazer essa vistoria, mesmo ela sabendo que ela vai reformar 100% o apartamento? Eu não sei se isso é comum de acontecer, porque às vezes as pessoas, eu vejo que elas, às vezes, mas por que eu vou contratar uma consultoria, uma vistoria, se eu vou pegar, vou tirar todos os investimentos, se eu vou fazer toda a minha reforma, eu vou colocar meus móveis planejados e tudo mais. Então eu não sei se tem problemas que a gente consegue identificar que mesmo feito uma reforma pode ainda ter algo ali associado à questão construtiva, como que você vê isso, se é comum se pegar esse tipo de caso, esse tipo de cenário? É muito comum. Por exemplo, quando você pega um proprietário que ele vai reformar o imóvel inteiro, então ele deixa de ter apego a coisas estéticas, vamos colocar dessa forma. Então, um revestimento cerâmico do piso, a parede, ele vai substituir, ele vai pintar a parede, mas algumas coisas específicas que é verificado na vistoria, por exemplo, você pega uma vazão d'água adequada para o apartamento, um vazamento direto no registro geral da unidade, um ralo entupido, trincas, fissuras estruturais espalhadas, porque por mais que ele pinte, imagina que a parede está branquinha lá da construtora, tem uma fissura que ele não está vendo, ela está ali visível para quem já conhece, visível para quem já conhece. Sim. Ele vai comprar, eu sempre brinco falando, tem aquelas tintas caras, elefante azul, o cara vai pagar mais de R$500 numa lata de tinta, vai pintar e depois ele vai ver que a fissura está aparecendo ou coisa do tipo. Então, por mais que você reforme o apartamento inteiro, a verificação ela tem que ser feita, porque a sua reforma não vai contemplar muitas das coisas que são verificadas na vistoria. Legal. Isso é importante porque não é porque a pessoa vai reformar que ela tem que deixar de fazer isso. Então, até algumas questões voltadas para elétrica, outros sistemas que a gente tem, a esquadria, né? Coisas assim que... Coisas permanentes, permanentes. Né? Acho que isso é muito importante. Então, acho que algo importante, primeiramente, antes da vistoria, é definir o escopo, né? Como que você faz essa definição de escopo? O cliente chega até você, ô Rodrigo, eu vou pegar a chave do meu apartamento semana que vem, você vai lá fazer a vistoria? Qual que é o próximo passo? Acredito que você tenha ali uma triagem, alguma coisa inicial, como se fosse uma anamnese para poder fazer. Tem uma coleta de dados, isso daí sempre acontece, né? Graças a Deus, né, e um tempo trabalhando com isso, eu recebo uma quantidade muito grande de mensagens, né? Então, o dia inteiro respondendo o cliente, passando orçamento e tudo mais. E já naquele primeiro escopo, eu já tenho as informações básicas, né? Do condomínio, metragem, a data de previsão da realização da vistoria, porque muitos, isso é até engraçado, muitos entram em contato comigo 2 anos antes da entrega, 1 ano antes da entrega. E a vistoria não está nem... A pessoa está ansiosa, eu entendo, e não tem nenhum problema nisso. Sim. Só que é legal, é justamente nessa anamnese, nessa coleta de informações que a gente tem como base o que a gente vai encontrar na vistoria. O padrão ali da edificação, o método construtivo, isso impacta muito. Porque a DEPAT e a patologia me trouxe um conhecimento que eu não tinha no começo. Legal. Porque dependendo do método construtivo da edificação, você tem uma incidência maior de falhas diferenciadas. Então, quando você tem uma estrutura feita em concreto armado, a incidência é outra. Quando é bloco de concreto estrutural, você tem uma probabilidade maior de outro tipo de patologia. Essa parte de conhecimento que vem por trás agrega muito na hora daquele escopo, da anamnese inicial. Legal. Então, você faz ali aquela triagem, aquela coleta de dados iniciais, aí você pergunta quantos pavimentos, pergunta qual que é o tipo construtivo, a localização. Às vezes eu não sei se faz sentido até verificar a orientação solar, não sei se é comum, porque às vezes face sul, não sei se teria alguma coisa nesse sentido, mas você precisa primeiro entender todo o entorno, toda a construção, todas ali as características para aí sim conseguir definir o escopo, né? E até algo que eu vejo muito e o pessoal sempre pergunta, sempre questiona, são 2 vertentes, né, que eu queria ver contigo. Primeiro, checklist. Todo mundo fala, você tem um checklist? Eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Como que você vê e se tem como ter um checklist padrão, porque eu entendo que cada caso é um caso, mas você vai explicar pra gente. E outra coisa que as pessoas sempre acabam comentando
é como eu cobro, né? Eu cobro por metro, eu cobro por apartamento. Às vezes acontece de um profissional, ele, por indicação, eu acredito que isso deve acontecer com você também, e aí você tem a indicação de dois moradores que vão naquele mesmo condomínio, e aí o pessoal joga no grupo do WhatsApp, ó, faz a vistoria com ele, que aí ele consegue na quantidade dar um É uma desconto. loucura. Então eu queria saber como que é isso, porque é algo que o pessoal pergunta muito no dia a dia. Uhum. Bom, a parte de checklist. Isso é muito interessante. O começo é sempre engraçado, né? A gente olha para o passado e fala, meu, como é que aquilo acontecia e tudo mais. Eu estava ainda hoje conversando com uma engenheira amiga minha e estava falando para ela o seguinte, o primeiro apartamento que eu vistoriei, eu não tinha conhecimento de vistoria, eu não tinha conhecimento teórico de patologia, mas eu precisava ingressar na área. Perfeito. E eu comecei da melhor ou pior forma possível. O primeiro apartamento que eu vistoriei, ele tinha 275 metros quadrados. Eu tava perdido dentro daquele apartamento enorme. É comum o pessoal agora 30, 35, exatamente, 24, estúdio pequenininho. E eu encarei mesmo assim, e fui pra cima. E naquela época, você perguntou de checklist, eu montei um checklist com o conhecimento que eu tinha. E utilizei durante um tempo um checklist formal ali, mas não tem como. A realidade é que assim, não tem como. Hoje em dia, depois de muito tempo realizando vistorias, eu tenho um procedimento correto de verificação, que eu já utilizo até para otimizar. Perfeito. Agora, você ficar preso a um checklist, no começo é muito positivo, para que você não esqueça de nada, mas às vezes você só vai naquela linha ali fazendo o check e você esquece do restante, do que é importante. Por isso que a anamnese, assim que eu entro no imóvel com o proprietário, eu faço praticamente uma segunda anamnese. Que ali ele está com a emoção à flor da pele, já presenciando o imóvel, já colocando em prática as ideias que ele tem de reforma. E ali a primeira coisa que eu faço antes de iniciar a vistoria, eu pergunto o que ele pretende fazer, qual que é qual que é a urgência dele, porque com base no que ele me passar eu consigo direcionar melhor a vistoria. Então Perfeito. eu atualmente não fico preso a checklist. E sobre precificação é uma dúvida muito, muito grande. Muitos também me procuram para tirar essa dúvida. E é engraçado porque em São Paulo é difícil você conseguir trabalhar com valor por metro quadrado ou coisa do tipo. Por quê? Se você está na Zona Leste e precisa ir lá para a Zona Sul, você gasta um tempo enorme. Se você está na Zona Sul e precisa ir para a Zona Norte, você gasta um tempo de deslocamento enorme. Então, isso impacta muito em relação à agenda, localização. Tudo isso agrega no valor, entendeu? É uma elaboração em conjunto, não é um valor tabelado. Perfeito. Isso é importante, porque cada caso é um caso, precisa analisar, entender, então, tipologia do imóvel, características, todo o entorno, até mesmo aonde esse imóvel está localizado. Também você não consegue cobrar um valor tão elevado para um imóvel que está numa região que é um pouco mais popular. Ou também, às vezes, você cobrar um preço muito acessível para um imóvel que está numa região mais nobre, se a gente for usar assim, a pessoa vai falar, pô, mas será que só esse valor ele vai fazer toda a vistoria? Tem então, uma às vezes, descredibilização, né? exatamente. Então, tem que conseguir balizar e é o tempo, é o feeling, né, que você vai pegando conforme vai fazendo as vistorias, entendendo o mercado, né? E queria saber de você como que tem sido esse processo junto às construtoras. Porque acredito que também seja um desafio. Eu mesmo, quando fui receber a chave do meu apartamento, só podia eu e mais uma pessoa. Então, foi eu e a minha esposa, mas se eu quisesse levar mais uma pessoa, um engenheiro que vai ali vistoriar, um arquiteto, enfim, um técnico, como que você tem visto para romper essa barreira? Não sei se às vezes até o pessoal da construtora tem utilizado como uma barreira, se você vê que eles são abertos para receber esse tipo de serviço, ainda nessa fase de entrega. Olha, de alguns anos para cá, eu diria que eles estão mais conformados, aceitando Conscientizados, mais... né? Conscientizados, é essa a palavra. Da necessidade desse acompanhamento. Mas eu vejo que algumas construtoras, eles dificultam. Grande parte dos compradores de apartamento, principalmente Minha Casa Minha Vida, um padrão de uma metragem menor, são pessoas jovens que estão começando a vida, comprando aquele imóvel em conjunto, um casal. Sim. E quando chega no momento da vistoria, chega a informação que só pode realizar a vistoria 2 pessoas. Ali você quebra todo o encanto da pessoa de ir acompanhada e curtir o momento. Você joga para ela uma responsabilidade que ela poderia terceirizar com um profissional. Então, atualmente ainda assim, eu atendo muitos casais que abrem mão desse momento em conjunto para que
assim, me contratem e eu faço essa vistoria. Essa semana mesmo eu estava num condomínio na região da Lapa, estava o casal, eu subi com a esposa, porque o esposo não foi autorizado a subir, porque eles limitavam a quantidade de pessoas. Eu vejo isso como algo não tão benéfico, porque traz, como é que pode ser, não traz a melhor experiência para o proprietário, que eu Perfeito. acho que é o cliente da construtora, né? Mas não são todas, né? Mas eu acredito que com o tempo eles vão se adequando e deixando a experiência ainda melhor. Legal. E falando assim sobre experiência e sobre os cases, você falou, olha, tem umas histórias boas aqui para contar. Eu queria que você contasse uma, depois eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é o kit patológico, né? Os equipamentos, as principais ferramentas que a gente precisa ter para poder desenvolver esse tipo de vistoria. Mas antes, conta aí um daqueles cases ali que, putz, só aconteceu comigo. Olha, cara, já fui colocado para fora de vistoria, já aconteceu muita coisa já. Mas acho que um caso engraçado que foi muito pontual é uma cliente que ela não morava em São Paulo, ela residia, se eu não me engano, era no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo. Legal. E ela comprou uma unidade de um apartamento ali no Brooklyn e ela veio para São Paulo para fazer a vistoria dela. Me contratou, encontrei ela, tudo certinho. E nessa vinda para cá ela pagou passagem, hospedagem e ela foi realizar a vistoria dela comigo. E ele, perfeito, a gente fez a vistoria, era um apartamento estúdio pequenininho, a gente fez a vistoria no apartamento, identificamos várias coisas, até uma parede de drywall bem fora do esquadro, revestimento com som cavo, revestimento oco, muitas coisas, né? E foi pontuado para a construtora resolver. Quando chegou o momento da revistoria, ou seja, uma nova vistoria feita para conferir se as correções feitas foram feitas adequadamente. Legal, isso é importante. Ela falou, Rodrigo, por que eu vou me deslocar daqui, da onde eu tô, da minha cidade, se você já está aí? Eu posso fazer uma procuração para você me representar? Falei, pode, não tem nenhum problema. E assim foi feito. Ela fez uma procuração e eu fui representá-la na revistoria dela. Quando chegou na revistoria, estava praticamente tudo da mesma forma. E o rapaz da construtora, ele não foi muito educado, vamos colocar dessa forma. Sim. Ele era um pouquinho maior que eu também não tenho uma estrutura muito avantajada, né, musculosa, mas ele era um pouquinho maior que eu e ele tomou uma atitude de literalmente me colocar para fora do apartamento. Não deixou nem eu tirar foto lá dentro. Quando ele viu que eu comecei a conferir e constatar que estava tudo da mesma forma, sem correção, ele falou, não estou pedindo para você sair do apartamento, eu estou mandando. Eu falei, então tá bom. Quem sou eu para entrar em algum atrito físico aqui, né? Sim, claro. Longe de mim. Então, esse acho que foi um caso bem fora da curva, eu diria, que acaba assustando na hora. Você não espera que aquilo vai acontecer. Mas tem vários. Cada surpresa que é brincadeira. Eu imagino assim, porque é nessa hora que a construtora ela já está tendo ali a sua equipe, a engenharia e tudo mais, está tendo a maior cobrança, porque precisa entregar, precisa fazer. Então, os ânimos também de quem está executando tá à flor da pele para esse lado, já estão estressados, né, do processo construtivo ali da obra. E por outro lado, você tem um proprietário também que ele está muito ansioso para querer receber a unidade e algo com qualidade, aquilo que ele comprou. E você está no meio ali dos dois, né? Então, eu imagino como deve ser ponderar isso e às vezes passar por algumas situações em que acaba não sendo tão confortável, mas o importante é saber chegar, saber sair. É o jogo de cintura, né? Ter o jogo de cintura. Tudo é a forma como você fala. E eu digo, é muito importante deixar algo bem claro que nós não, por exemplo, nós, historiadores, eu não sou inimigo da construtora. Pelo contrário, eu acho que eles poderiam... Eu trago até uma outra visão, uma outra análise. Eles têm a oportunidade de que uma pessoa idônea, uma pessoa sem vínculo algum com eles, faça uma vistoria em uma ou várias unidades deles e repasse a eles a informação do que eles precisam melhorar. E isso... Quantas empresas não pagam para isso acontecer? Uma auditoria, exatamente, algo terceirizado? A inspeção e recebimento de obras. Sem dúvida alguma. E eu acho que essa visão de que nós vamos lá para brigar com eles, isso, infelizmente, essa visão deles existe, como se nós fôssemos errados, né? Mas não deveria. Eles deveriam aproveitar a oportunidade e, muitas das vezes, ver... Pô, isso daqui, esse apontamento foi feito em tantas unidades, mesmo tipo de anomalia, será que a empresa que eu estou terceirizando está executando da forma correta? Será que não? Então, é uma chance de cada vez eles entregarem um produto ainda melhor para os clientes deles, que são os proprietários, entendeu? Eu
tenho tido muito essa visão ultimamente, sabe? Legal. Isso é importante que você dá um passo atrás e vê de uma forma mais ampla e fala, opa, por que a gente não atua numa profilaxia, né? Antes de entregar, a gente conseguir ali avaliar, entender todos esses riscos, e até um trabalho incrível que a Fernandes e Grossi e outros escritórios fazem. O próprio Marcos Grossi tem aqui o livro dele de inspeção e recebimento de obras. Claro que acaba sendo às vezes um pouco mais focado nas áreas comuns. Tem também ali, já acompanhei inspeções desse tipo, e a gente por vezes vistoria por amostragem, 2, 3 apartamentos. Às vezes pega um apartamento que é acessível, geralmente no térreo, pega mais um outro no pavimento intermediário, mais alto, e faz aquela visão, mas não são todas as construtoras que têm essa consultoria ainda na etapa de execução, né? E aí, quando vai receber, se depara com um profissional qualificado, como você falou, não é o inimigo, mas está ali para poder ajudar. Mas eu queria saber de você, na prática, como que é feita a vistoria, quais os equipamentos que precisam ter, o que a gente olha, você comentou um pouco de som cavo, de prumo, mas o que você acaba buscando mais? Eu sei que a visão, a gente olha tudo, analisa o apartamento como um todo, porém sempre tem aquele detalhe, fala, putz, isso aqui eu não posso passar. Não há como, igual a gente tinha comentado, não há como você encaixar dentro de um checklist ou dentro de um modelo uma vistoria. Cada apartamento tem sua história, cada proprietário tem o seu desejo, e eu digo que se você não respeitar isso, você vai deixar muita coisa passar e dar atenção a coisas que serão substituídas. Então, essencial para quem está começando, que eu acho que a maior parte do pessoal que termina a graduação está meio perdido, é um serviço, ele requer, muitos dizem que não, né? Mas ele requer muito estudo, muito conhecimento técnico, principalmente, a respeito de tudo ali que abrange dentro do apartamento. Eu diria os pontos essenciais que não podem ser assim esquecidos de forma alguma. Parte de estrutura, verificação de toda a parte de estrutura. Isso contempla até teve um caso recente meu, da semana passada, retrasada, que nós pegamos o layout do banheiro estava diferente do projeto que o cliente tinha recebido. E quando nós fomos confirmar com o engenheiro da construtora no local, o projeto que ele tinha era diferente do projeto da cliente e do que tinha sido executado. Então, assim, parte de estrutura, parte elétrica, nem sempre as construtoras disponibilizam o quadro de distribuição energizado na hora da vistoria. Perfeito. Mas é muito importante que, caso não esteja energizado, ou fique registrado isso, né, junto da construtora, ou que tenha lacres de garantia. Isso vai, enfim, dar munição para o cliente, depois que ele receber as chaves, ele correr atrás caso tenha algum erro. Parte hidráulica é indispensável. Não tem como você não fazer uma verificação de parte hidráulica, porque é essencial para a pessoa viver naquele apartamento. Então, desde a parte de vazão, escoamento da água, queda principalmente. Queda é muito engraçado. Vira e mexe, eu posto vídeo no Instagram de quedas erradas. Eu coloco, vira uma piscina. Às vezes a sacada grande vira uma piscina. Então, não tem como você não achar aquilo errado. Quem estava executando já deveria ter tido o cuidado de executar com o caimento correto. Então, tudo isso impacta. Equipamentos indispensáveis. Um martelo de ABS. Nosso martelinho de percussão. Ensaio de percussão é essencial. Só que eu já vi muita gente utilizando até mesmo ele de forma errada. Aí eu vou trazer uma história até engraçada. Errada não, né? Sim. Também serviria. Mas, recentemente, eu estava fazendo uma vistoria e o pessoal da construtora chegou, pegou meu martelinho de ABS. Assim, não que seja 100% errado, mas não é a função dele. Eles pegaram meu martelo e começaram a bater assim no piso. Certo. Eu falei, gente, vocês não conhecem esse martelinho de ABS? Essa obra-prima vocês não conhecem? E ali eu expliquei como é que funcionava, mas é um item indispensável para quem quer trabalhar com vistoria, sem dúvida alguma. Sim, ele tem até essas pontas, né, de ABS, elas têm até uma dureza short, que a gente chama, né, específica, enfim, se não me engano, acho que é na casa de 85, porque é justamente para percutir ali no revestimento e tudo mais. Vejo muito pessoal também utilizando aquela haste metálica, né, para fazer aquele arraste e tudo mais. Facilita muito aqui, viu? E as costas, como você falou no começo, ajuda, né? Muito. Às vezes você pega um apartamento de 70 metros quadrados... Desculpa, Gabriel. Você pega um apartamento de 70 metros quadrados e porcelanato de ponta a ponta, se você ficar abaixado ali para bater o martelinho em todos os revestimentos, assim como eu fazia no começo, que eu não tinha muito conhecimento, primeiro que demora muito, o tempo não é otimizado da forma que deveria ser, e segundo que as costas vai pro beleléu, né? Exatamente. E teste de caimento?
o melhor é sempre água, né? Mas quando não tem água, aquelas bolinhas de gude, aquelas bolinhas também ajudam. O que você tem a dizer disso? Aí eu vou trazer experiência. No começo eu tinha bolinha de gude, só que traz uma certa imprecisão para o teste de caimento, porque ali você tem rejuntos. E muitas das vezes o rejunte que eles utilizam, até por padrão do próprio fabricante do revestimento, é um rejunte de 5 milímetros. Então você joga as bolinhas ali, muitas das vezes o piso está sujo, ela fica presa no rejunte, coisa do tipo. Aí eu mudei, eu inovei. Aí eu peguei esferas metálicas de aço, que elas são pesadas. Então, assim, é mais difícil que uma sujeira trave ela ou coisa do tipo. O teste ficava bonito. Você jogava uma lanterna, brilhava. Só que ainda assim trazia uma certa imprecisão. Atualmente, eu praticamente descartei. É muito raro utilizar qualquer tipo de esfera, bolha de gude ou esfera metálica. Eu priorizo a utilização com água, que aí é indiscutível. Aí não tem como questionar algo, né? É ela no habitat que ela deveria estar. Claro, exatamente. Até a gente brinca e na aula do Vai também a gente mostra. Eu mesmo tenho um balde que ele é retrátil, né? Acredito que você deve ter algum parecido. Que cabe até na mochila. Então você pega ele, ele já abre aqui, você já pega um pontinho de água ali e faz o teste. Isso economiza tempo, enfim. E aí o ensaio, o teste, ele é efetivo, né? Ele é eficiente. Muito. É inquestionável, né? Quando você tem qualquer outro método de verificação que traz uma certa imprecisão, você perde aquele poder de argumentação. Então, quando você está embasado, está executando da forma correta, fica melhor para todo mundo. Legal. Bom, show de bola. Teria mais alguma dica, algum macete que você dá assim na hora da vistoria? Tipo, poxa, olha embaixo da porta para ver se está pintado, ou tem algumas coisas que acaba sendo preciosismo? Olha, o que não pode faltar, e toda vistoria tem, que é incrível: ralo sujo, seja com massa, seja com... Semana passada eu peguei um ralo cheio de espaçador de revestimento. Literalmente um monte jogaram dentro do ralo. Então ralo sujo, ralo obstruído também com parafuso, é muito comum de se encontrar. Sim. E indispensável em vistoria, eu descobri isso depois de um certo tempo, uma boa lanterna. Isso é mágico, é mágico. Isso, a lanterna você fala tanto para ambientes que você comentou a questão da elétrica, né? Que não tá ativa, mas em qual sentido? Para ver acabamento? Eu vejo muito aqueles vídeos, o pessoal lixa ali a parede e tudo, aí joga uma luz, em qual sentido assim você indica a utilização? Para acabamento de pintura, é claro que assim, é o que a gente comentou, cabe muito bom senso. Sim. Né? A gente sabe que a mão de obra hoje em dia é bem precária, é difícil trazer uma qualidade de altíssimo padrão para todos os empreendimentos, mas assim, quando você está com uma boa lanterna e você utiliza ela da forma correta, ela te ajuda a verificar tanto imperfeições quanto até trincas e fissuras que a olho nu elas seriam invisíveis. Então, legal. Ela é literalmente mágica, ela revela muita coisa que fica escondido na pintura branca, naquela iluminação do sol que não está batendo da forma correta. Então, é uma bela de uma dica. Uma lanterna boa faz milagre. Vão anotando aí que acabando esse episódio, quem vai atuar com esse tipo de serviço, quem deseja atuar, quer atuar com isso, já consegue montar ali o seu kit vistoria de recebimento de chaves. Espetáculo. E você comentou sobre rede social. Eu vejo que você tem um trabalho bem ativo nas redes sociais. Imagino que boa parte dos seus clientes também venham pelo seu Instagram, venham pelas suas redes. Eu queria saber como que é isso no dia a dia, receber assim, várias mensagens, tudo, conseguir filtrar, entender, igual você falou. Tem pessoas que às vezes entram em contato contigo e ainda falta 2 anos. Você já tem agenda para 2030. Então, como que é isso e como que fortalecer as redes sociais, ainda mais quem quer atuar com essa parte de vistoria, tá postando ali, publicando. Você tava até comentando comigo, tava precisando de alguém de marketing e tudo mais para melhorar, mas a forma que você já faz, já é uma forma que mostra de fato um serviço bem executado. É o que a gente fala muito aqui no escritório, o Felipe sempre comenta nas aulas, que é trocar a perfeição pela excelência. Então, você tá fazendo o melhor com aquilo que você tem, com aquilo que você consegue, aquilo que você pode. Então, como que você tem visto isso e quão importante é fortalecer as redes sociais, principalmente o Instagram, que você consegue colocar vídeos e aqueles reels e tudo mais, os cortes mostrando ali takes, né, das vistorias. O grande Cortella já disse, né? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Perfeito. Quando eu optei por começar a postar mais no Instagram, nunca fui uma pessoa muito ativa em Instagram, mas quando eu comecei a postar, eu notei que muitos dos proprietários não têm ideia do tipo de coisa que é encontrada em vistoria, do tipo de anomalia que pode ter,
do quão importante é você estar acompanhado de um profissional nesse momento. A partir do momento que eu comecei a postar, comecei a demonstrar dessa forma, né? Eu sinto que agregou muito valor. Tanto, como é que eu posso dizer? No sentido de mais clientes buscarem o atendimento, né? Entrarem em contato, chamar mais atenção, mas Legal. ali eu consigo realmente demonstrar o valor, a diferença, um propósito, como é que é feita uma vistoria da forma adequada. É muito importante para quem está começando, não tem muito conteúdo, crie, explique como é que as coisas funcionam, a necessidade das coisas. Se você não faz vistoria, crie posts explicando como deveria ser, a importância que deve ter. Se você já faz vistoria, tente sempre trazer o dia a dia. Isso é muito interessante. Muitos dos clientes que eu atendo hoje em dia, graças a Deus, são por indicação, né, do tempo, né, que eu estou no mercado, mas o Instagram vira um portfólio. Isso é fato. A pessoa entra ali, ela já sabe a forma que você trabalha, a forma séria como você lida com as coisas, o seu dia a dia, as suas experiências. Faz total diferença. Perfeito, incrível. Esse é um caminho que a gente precisa fortalecer para poder se destacar no mercado. E eu tenho visto também que muitos profissionais, eles vêm para a área da patologia das construções, mas já vêm com uma visão, com a mentalidade de já querer ser ali o patologista especialista, já querer ser ali o inspetor que vai fazer a inspeção de estruturas da ponte XPTO. E você trabalha com vistoria, e você vive de vistoria. Então, eu queria saber, até você dar um recado, uma dica para o pessoal que está iniciando, que quer vir para esse caminho. Nós estamos aqui na turma 5 do VAI e, se Deus quiser, no próximo semestre abriremos a turma 6. Amém. E o pessoal que, sabe, vem com esse desejo de aprender mesmo, de desenvolver esse trabalho. E queria que você dissesse, tipo, é possível viver de um trabalho que às vezes as pessoas julgam ser simples, mas que ele é muito importante, ele é muito decisivo e ele depende de uma observação, de um olhar crítico ali, bem importante. Tanto é que até tem um livro do Manual de Engenharia Diagnóstica que fala que a vistoria é a principal etapa, a etapa mais importante para um bom diagnóstico. Então, se especializar em vistoria é o melhor caminho? Sem dúvida alguma. É muito importante o pessoal não confundir, né? A vistoria é para identificar, é para você realmente constatar, igual a gente tinha conversado. A constatação, ela é primordial. Não tem como você tratar algo ou propor algo de algo que você nem conseguiu constatar. Então, ter experiência em vistoria é primordial para que você consiga seguir para os demais passos, né? De inspeção, de correção e coisas do tipo. Até tive a honra de ser aluno seu do VAI, do Felipe do Grossi, muito honrado nisso. Agora, Turma 4. Turma 4. A pós-graduação também tem agregado muito nisso, mas a gente não pode esquecer que ele é um momento de vistoria, principalmente a vistoria de recebimento de imóvel, é um momento de vistoria. Então, você não pode confundir, falar, a construtora tem que fazer isso. Não é o momento, você está ali para identificar. Você pode propor alguma coisa se você tiver experiência, talvez esteja acontecendo isso por conta disso. Agora, eu sinto que de anos para cá, esse tipo de orientação, de comunicação, de ajuda, tem acontecido bastante nos atendimentos que eu faço. Então, se eu sei que algo está sendo causado por origem X, eu falo, dá uma verificada lá naquilo ali, vê se é. Até para poupar o tempo da construtora, mas isso só vem com o tempo. Para quem está começando agora, atente-se a vistoriar e identificar. Isso é muito importante. Com o tempo você vai adquirindo experiência, vai entendendo por que as coisas acontecem e você vai conseguindo direcionar melhor tanto o seu cliente quanto a construtora e o seu caminho, né, eu diria. Isso aí, espetáculo. Cara, obrigado pelo papo. Honra. Foi incrível. Queria que você desse seu recado final, fizesse ali o seu merchan, falasse ali onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais. Você que é o Engie.RodrigoRigo. Exatamente. Fala aí para o pessoal. O tempo é seu, o espaço é seu. Bom, novamente uma honra estar aqui com você e vocês. Para quem quiser conhecer mais sobre vistorias, acompanhar meu dia a dia e coisas do tipo, eu posto muito do meu dia a dia no Instagram. Então você vai procurar por engie.rodrigorigo, R-I-G-O, e você vai encontrar, eu diria que, um divertimento à parte. Porque muitos dos segredos que a vistoria ali esconde, os proprietários não fazem ideia do que pode ser encontrado, eu posto um pouco dos bastidores.
muito ativo na parte de store, do dia a dia, estou aqui, estou ali, e trazendo mais conteúdo massivo assim para a parte do feed. Então, uma honra estar aqui contigo, espero que daqui para frente nós evoluamos cada vez mais, né? Claro, tamo junto, vamos que vamos. Vamos que vamos. E é isso aí, só vai!